Olá, pessoal! Nessa aula vamos fazer mais uma linha do tempo, porém agora uma linha do tempo da história do Brasil, né? Para a gente ter uma noção aí da forma como se organizou uma ideia de espaço e tempo da história do Brasil. Então, né, essa linha do tempo é muito parecida também com a linha do tempo da história geral, digamos assim, né? Ela segue uma organização parecida, né? Porém com algumas diferenças, né? Com pequenas diferenças. Então, vamos ver aqui como é que se organiza essa ideia de história do Brasil, né? Então, a gente começa com a pré-história do Brasil, né? Ainda que o nome pré-história possa ter, né, alguns debates no sentido da discordância de alguns sobre esse nome, porque o nome pré vem antes, né, antes da história. Então, como se esses povos não tivessem história, mas eles tiveram muita história sim. E no caso do Brasil, essa questão fica aí em torno de 1200, de 12.000 a.C. até 1500 depois de Cristo, que é a chegada dos portugueses no Brasil. Então esse período é considerado o período da pré-história do Brasil, né? E o que se destaca ali, né? Destaca-se então como característica, né, principalmente o que? As sociedades coletoras e caçadoras, né, ou coletores e caçadores, e os povos do litoral, né, do Sambaqui, ou chamados sambaquianos, né? Então tem essa característica básica da pré-história do Brasil, ainda que em 1500 nós tivéssemos sociedades muito bem organizadas, né, sedentarizadas, com o desenvolvimento da agricultura, não é? E numa característica de sociedade neolítica, né, com o uso de ferramentas de pedra polida. Então, né, era essa uma das características aí. E o cenário, né? O cenário disso, então, né, se passa em todas as regiões do Brasil. Então, né, região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul do Brasil. Esse era o cenário, essas populações, né, vivendo no Brasil, que em 1500 em torno, né, de 4 a 4 milhões e meio de pessoas vivendo no Brasil, né, os povos nativos do Brasil, ou indígenas, se quiserem chamar assim, tem essa característica aí, né? O que divide numa visão mais tradicional de história é o uso da escrita. Então, a partir da chegada do português no Brasil, se considera o início da história do Brasil, o que é uma situação também bastante polêmica até, né? Mas essa ainda é a organização, né, a linha do tempo, digamos assim, da história do Brasil. Então, nós temos o período colonial, né, a partir da chegada dos portugueses em 22 de abril de 1500 até a independência em 7 de setembro de 1822 é considerado o período, né, colonial ou Brasil colônia, que tem como características também, aqui a gente, né, elencou algumas questões básicas, o período pré-colonial, de 1500 a 1530, que é da chegada de Cabral no Brasil, de Pedro Álvares de Cabral, né, até o início das capitanias hereditárias. Então isso aí fica em torno de 1500, 1530, 34, isso varia um pouquinho, né? E nesse período apenas houve a exploração no Brasil, né, esporádica de pau-brasil, que, né, esporadicamente os portugueses vinham em busca dessa madeira que tinha um preço elevado no comércio europeu. Né? A partir de 1530, 34 até 1822, o período colonial. Então aqui nós temos as capitanias hereditárias, né, que o Brasil foi dividido em 15 capitanias, né, duas tiveram uma prosperidade maior, que foi a capitania de São Vicente e Pernambuco, não é? A implementação do governo geral, e aí instituindo a primeira capital do Brasil, que foi Salvador, né? No final do século XVII, início do XVIII, o ciclo da mineração, né?
porque nós vamos ter, nesse período do governo geral, a implementação do ciclo da cana-de-açúcar, ou ciclo do açúcar, né? E o ciclo da mineração iniciando aí no final do século XVII, dos anos 1690, 1695 e adentrando os anos 1700. Né? Ciclo da mineração produz uma mudança, a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, que se torna a capital da colônia e vai ser capital do Brasil até 1960, quando da construção e inauguração de Brasília. Então, e o cenário, pessoal, é esse aqui. O cenário, é principalmente nesse período uma influência maior da região Nordeste e região Sudeste por conta desses dois ciclos, o ciclo do açúcar e o ciclo da mineração. Mas não quer dizer que as outras regiões não estavam inseridas. É que normalmente nos livros de história se dá mais ênfase a essas duas regiões, mas todas as regiões têm as suas particularidades, como por exemplo no sul do Brasil o início nos anos 1700 da vinda de imigrantes da região do arquipélago dos Açores para o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina principalmente, então tem todo esse movimento, Então é esse processo, mas nos livros de história geralmente eles focam mais na região Nordeste e Sudeste no período colonial, ok? A partir da independência do Brasil, então, nós temos o Brasil Império, que é aí de 1822 até 1889, até 15 de novembro de 1889, que é a proclamação da República, E quais as características? As características básicas são essas aqui. A vinda da família real, o processo de independência do Brasil, porque a vinda da família real a partir de 1808. Então, alguns historiadores já tratam a vinda da família real como o fim do período colonial. Então, a gente encontra essa questão, Mas aqui a gente está chamando de processo de independência e a partir de 1822, então, o primeiro reinado com Dom Pedro I, depois a abdicação de Dom Pedro e o início do segundo reinado, ao qual Dom Pedro II assume o Império Brasileiro e a partir de 1860 começa o processo de crise do Império, principalmente a partir da Guerra do Paraguai em 1864 até 1870, não é? E aqui, então, nós temos como cenário, região Nordeste, região Sudeste, região Norte e Sul do Brasil, ok? Essas são as regiões que mais aparecem nos livros de história, nesse período, é a região Nordeste, Sudeste, Norte e Sul do Brasil, principalmente com as rebeliões, A Balaiada, a Cabanada, a Revolução Farroupilha, Então tem todas essas tensões do início do Império pós-independência, que até 1850 elas vão se assentando, digamos assim, mas envolve todas essas regiões, ok? A partir de 1889, nós temos o Brasil República, até 2020, porque ainda continuamos nesse período, no período de um Brasil republicano. Seria uma ideia de como na história geral, uma história contemporânea, mas é o Brasil República que ainda estamos nele, não é? E aqui nós temos como característica a proclamação da República, um governo a princípio militar e depois, no final do século XIX, início do XX, um governo civil. A República do Café com Leite até 1929, que era uma república que revezava governos de Minas Gerais e São Paulo. A Revolução de 1930,
que levou Getúlio Vargas ao poder, inaugurando ali a Era Vargas, né, que foram 15 anos de Getúlio Vargas no poder, de 1930 até 1945. Né? Após a Era Vargas, que foi uma era também de implementação de um regime autoritário no Brasil, principalmente entre 1937 e 1945, nós temos a redemocratização do Brasil a partir de 1945 e na década de 1950 um período chamado de desenvolvimentismo até 1964, quando da implementação do regime militar em 1964, se constituindo principalmente a partir de 1968 numa ditadura até 1985. A partir de 1985, nós temos um processo no Brasil de redemocratização política, né, que, né, vai se estender à década de 1990 e vem, né, esse período, né, de redemocratização. E a partir dos anos 1990, dos anos 2000, um período de, né, fortalecimento e consolidação da democracia no Brasil. Ok? É mais ou menos essas as características, né, do Brasil República, colocando aqui de forma resumida para vocês, só para vocês terem uma ideia desse contexto, né? E o cenário são todas as regiões do Brasil, né? Região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, né? A região Norte e região Sul, ok? Então aqui, pessoal, é um panorama para vocês, né, de uma linha do tempo da história do Brasil, trazendo aqui um pouco essa ideia do espaço e tempo, né? O que aconteceu, onde aconteceu, para a gente poder fazer essa relação, né, entre o tempo vivido e o local, os lugares onde esses eventos aconteceram, ok? Então hoje essa aula é dar essa noção básica aí de história do Brasil, ok? Um abraço a todos e até mais.